Olá, meu nome é Dilton Fernando Macaís. Eu serei o vosso orientador neste curso de recrutamento e seleção de pessoas. Hoje nós já estamos na nossa aula de número 10, a nossa última aula. Bom, nós daremos continuidade daquilo que nós já tínhamos inicialmente falado na aula 9. E depois vamos aqui terminar a aula 10 apresentando o plano de recrutamento e seleção de pessoas. Na verdade, vou aqui apresentar alguns tópicos que deverão ser listados e apresentados e elaborados dentro daquele que é o plano de recrutamento e seleção de pessoas. Mas, sem mais delongas, vou aqui dar continuidade falando daquele que é desta técnica de seleção que é a prova de conhecimento. Bom, esta técnica de seleção, ela é bastante utilizada e ela toma como recurso três formas. Ela pode ser feita de forma oral, pode ser feita de forma escrita ou ser feita de forma prática. Bom, para quem de longe não percebe, pode até confundir cada uma dessas técnicas com outras técnicas, ou seja, cada uma dessas abordagens com outras técnicas. Por exemplo, a técnica, a prova de conhecimento por via oral pode ser confundida como a entrevista. Algumas pessoas naturalmente confundiriam como entrevista, mas não é exatamente uma entrevista. Alguns podem confundir a prova de conhecimento escrita como um simples texto, e é exatamente isso. Outros podem confundir a forma prática como um teste de simulação, como eu vou aqui apresentar, mas não são as mesmas coisas. Importa-me dizer que esta prova de conhecimento busca saber se o determinado indivíduo que está aqui a submeter a sua candidatura apresenta ou não o conhecimento que o cargo, neste caso, exige. Então, nós vamos buscar saber se este indivíduo tem o conhecimento, o know-how que este cargo ou a organização precisa. Bom, quando se usa esta técnica, nós podemos aqui optar por duas opções. Podemos primeiro buscar saber conhecimentos gerais sobre a matéria ou conhecimentos específicos. Podemos querer que o indivíduo nos apresente esse tipo de conhecimento, um conhecimento geral sobre a matéria ou um conhecimento específico sobre este determinado assunto. Um exemplo sobre esta técnica é quando nós, por exemplo, queremos contratar um motorista. Nós podemos perguntar a ele sobre questões relacionadas a esta cultura geral que diz respeito à condução, por exemplo, se for para veículos que conduzem a carga, que contêm cargas perigosas ou qualquer outro tipo de carga, nós podemos fazer questões a este indivíduo, não só respectivamente às condições de trânsito, mas a questões globais relacionadas a veículo, relacionadas à condução, tudo relacionado àquela matéria. Ou podemos ser específicos, buscando saber sobre questões mais exatas, mais peculiares que têm a ver com a atividade de condução. Como o caso de, quando se dá a ignição, qual é a primeira marcha que se dá, em determinada situação, como é que o condutor deve reagir, melhor, nesta situação, quem tem prioridade. São questões específicas que um motorista deve conhecer. Então, quando nós usamos a via oral, nós literalmente temos uma conversa, uma interação, onde nós colocamos esta pergunta ao candidato, neste caso, e ele deverá responder mostrando que possui conhecimento sobre a determinada matéria na qual ele está concorrendo. Quando usamos a via escrita, nós buscamos que este indivíduo escreva, naturalmente haverá uma folha ou uma tela com questões e este indivíduo que está aqui a se candidatar deverá responder de forma escrita, mostrando que possui conhecimentos sobre aquela matéria. E ao escrever, ele deve ser específico, deve detalhar, deixar claro que ele tem domínio da matéria na qual ele afirma ter conhecimento. Quando usamos o método prático,
que eu penso que é um dos melhores quando se trata de prova de conhecimento, nós buscamos deixar este indivíduo na prática. Queremos ver na prática como é que ele desempenha a determinada atividade. Em ação, como é que se faz? Nós colocamos determinadas atividades que este indivíduo deve fazer, mostrando que sabe sim lidar com aquilo. Como eu dei o exemplo anterior no caso do motorista, nós podemos colocar este candidato a motorista para realizar determinadas manobras, determinados movimentos, a fim de sabermos se realmente ele possui conhecimento que afirma possuir. Bom, uma outra técnica que nós podemos usar no processo de seleção é a técnica do teste psicológico. Quando nós usamos esta técnica de teste psicológico, nós queremos aqui entender ou buscar perceber o comportamento do candidato que está aqui a concorrer para a vaga. Então, nós pegamos amostras do comportamento deste candidato para depois comparar com comportamentos padrão ou comportamento que o determinado cargo exige. Vamos dar aqui um exemplo muito clássico e interessante para esta matéria. Quando nós estamos a contratar um segurança, nós temos que conhecer como que o comportamento deste candidato à segurança se apresenta em determinadas situações. Nós já temos um padrão de comportamento que o cargo existe, neste caso para a segurança, e um padrão de comportamento que a organização exige. Então, o que nos falta saber é qual é o comportamento deste candidato. Então, tendo a amostra do comportamento deste candidato, nós podemos comparar. Para facilitar e tornar mais prático a utilização desta técnica, exige-se que haja a presença de um psicólogo. Neste caso, o psicólogo vai ser o responsável e é obrigatório que este psicólogo esteja presente, porque sendo ele um profissional da mente, vai nos permitir fazer melhor esta retirada da amostra do comportamento no cidadão. Então, o cidadão vai estar, onde o candidato vai estar a expor aquilo que é a sua forma de ser, a expor aquilo que é a sua experiência, e com base em tudo isso vão ser retiradas amostras deste comportamento para depois serem comparadas com um padrão, a fim de saber se ele realmente tem um comportamento que o cargo exige. A última técnica que eu quero lhes apresentar é a técnica de simulação. Esta técnica de simulação é um pouco semelhante à técnica de prática nas provas de conhecimento. Por que é semelhante? Esta técnica de simulação, ela basicamente coloca o indivíduo, ou seja, o candidato, em uma situação muito semelhante à do seu ambiente ou futuro ambiente de trabalho e busca saber como é que ele realiza, como que é este candidato quando está em ação. Mas existem algumas peculiaridades desta técnica de simulação. As peculiaridades que eu vejo nesta técnica de simulação é, primeiro, a interação grupal. Nós aqui pegamos o indivíduo e envolvemos ele dentro do mesmo ambiente de trabalho que o cargo exige, que o cargo apresenta. Então, ele está numa situação de simulação. É mais ou menos como se fosse um teatro. Lá dentro do figurado, é claro que é uma simulação psicodramática em que muitas vezes o indivíduo tem que encarar este papel, encarar esse personagem do trabalhador no cargo em que ele está a concorrer. Então, sendo que ele está nessa simulação, ele deverá desempenhar atividades normalmente, como se fosse no dia a dia do trabalho. Então, quando ele estiver nesta posição, simulando estar a fazer aquelas que são as tarefas que o cargo exige, estará de lado uma equipe que estará em frente deste processo de seleção a analisar como é que ele é quando está em ação. Então, vendo a interação, a forma como ele trabalha, a forma como ele interage com os outros colegas, vendo cada detalhe que o cargo, que as tarefas que o cargo exige, vendo cada detalhe do comportamento dele ou da forma como ele se comporta, é possível sim saber se este candidato reúne sim os perfis que o cargo exige. Portanto, dando continuidade, conforme eu já lhes tinha proposto no início desta nossa última aula, a
aula 10, eu irei também aqui abordar sobre o plano de recrutamento e seleção. Em algumas das aulas, eu já tinha referido que no final ia apresentar-lhes um plano ou uma estrutura sobre a forma de organizar como vai ser este processo de seleção e recrutamento de pessoas. É uma espécie de um plano, onde nós vamos lá prever quais serão as ações, vamos lá colocar as decisões que nós futuramente iremos ter de executá-las quando estivermos concretamente a realizar o processo de recrutamento e seleção. Bom, eu irei avançar aqui alguns pontos que eu penso que devem constar dentro deste plano de recrutamento e seleção. Vou aqui mencionar cada um dos pontos em uma ordem e eu penso que esta ordem pode-se muito bem verificar dentro desta que é a estrutura do plano de recrutamento e seleção de pessoas. Dizer que este plano de recrutamento e seleção de pessoas deve ser concebido a nível do Departamento de Recursos Humanos ou de Gestão de Pessoas. Neste caso, lá a equipe que vai estar à frente deste processo vai executar, vai realizar este plano. E também é interessante referir que dentro deste plano nós vamos decidir quem serão os intervenientes, quem serão os responsáveis que estarão à frente em cada uma das tarefas dentro do processo de recrutamento e seleção de pessoas. Então, o primeiro ponto que eu penso que deve constar neste plano de recrutamento e seleção de pessoas é a requisição de pessoal. Bom, nós sabemos que este processo de recrutamento e seleção de pessoas inicia com a requisição de pessoal. Então, é importante que esteja dentro do plano explícito qual é a necessidade de pessoa que existe dentro da organização. Então, lá tem que estar especificada qual é a finalidade deste processo, ou seja, para que cargo realmente está-se aqui a contratar ou está-se aqui a realizar este processo de recrutamento e seleção de pessoas. Após a requisição de pessoas, nós colocamos lá a identificação da necessidade de pessoal. Quando eu falo da identificação de necessidade de pessoal, eu falo de um ponto em que nós devemos especificar se realmente existe ou não essa necessidade de pessoal. Este tópico, este ponto de necessidade de pessoal, eu já falei na aula anterior. Então, muitos dos pontos que eu vou aqui avançar, eu não vou aprofundar até porque já foram matérias das aulas anteriores que nós tivemos. O terceiro ponto que eu penso que deve se colocar no plano de recrutamento e seleção é sobre a definição da equipe de trabalho. Quais são as equipes que estarão na frente de cada uma das tarefas dentro deste processo de recrutamento e seleção? Quem serão os responsáveis? Quem serão os intervenientes? Lembrar que este processo de recrutamento e seleção não pode ser visto como algo unicamente monopolizado pelo Departamento de Recursos Humanos ou de Gestão de Pessoas. Pode-se sim integrar outras pessoas que não fazem parte deste departamento e principalmente as pessoas que vão fazer, ou melhor, as pessoas que já trabalham no departamento onde o cargo ou a vaga de trabalho está disponível ou que esteja lá o responsável, a pessoa mesmo que fez a requisição desta vaga, é importante que esteja lá. Também, quarto ponto, nós podemos aqui colocar a pesquisa de mercado. É onde nós colocamos todos os dados, todas as informações relacionadas sobre o cargo dentro do plano. Nós fazemos uma pesquisa, avaliamos como é que é a situação do mercado e toda a informação que nós coletamos, nós colocamos lá já estabelecida no plano. O quinto ponto que eu penso que deve constar do plano do recrutamento e seleção é a definição do requisito dos cargos. Nós podemos usar como recurso para subsidiar as informações deste documento onde vai conter a requisição, os requisitos do cargo. Nós podemos usar a pesquisa ou as informações coletadas na pesquisa ou durante a pesquisa de mercado a respeito do cargo vacante. O sexto ponto que nós podemos colocar no plano de recursos humanos é a definição do tipo e das técnicas de recrutamento que nós vamos usar. Eu já falei em algumas das aulas que existem os tipos de recrutamento, vários tipos de recrutamento e também várias técnicas de recrutamento. Então, é importante nós decidirmos a nível deste plano qual é o tipo de recrutamento a usar e quais são as técnicas subsequentes que nós vamos usar no processo. Então, após nós definirmos
definirmos quais são as técnicas de tipo de recrutamento, nós vamos propor um método de avaliação, onde nós vamos dizer como é que nós faremos a avaliação deste processo de recrutamento. Vamos colocar aqui alguns indicadores que vão nos permitir lá em frente apurar se determinadas tarefas ou determinados pontos foram verificados ou não durante o processo de recrutamento. De seguida, nós vamos definir qual é a técnica de seleção que nós iremos usar quando estivermos a realizar o processo. Então, nós temos como o oitavo ponto do nosso plano de recrutamento e seleção a definição dos tipos ou das técnicas de seleção que nós vamos usar quando este processo efetivamente vier a ocorrer. Então, depois nós temos que definir como é que nós vamos usar, vamos ver quais são os critérios de escolha de candidato. Então, nós vamos colocar se queremos candidatos que tenham um perfil equivalente àquilo que os requisitos do cargo apresentam, ou se queremos candidatos que apresentam um perfil superior àquilo que são os requisitos que o cargo apresenta. E, por fim, também propor o método de avaliação ao processo de seleção. É importante já termos estabelecidos quais serão os indicadores e os parâmetros para nós avaliarmos este processo de seleção, a fim de sabermos se foram cumpridas ou estabelecidas todas as metas que nós elaboramos a nível do plano de recrutamento e seleção. Com isto, dou por terminada a nossa aula de recrutamento e seleção e eu espero que esta matéria lhe seja bastante útil dentro daquilo que é o seu ambiente de trabalho, que seja uma ferramenta de grande impacto e resolução de todos os problemas que lhe decorrerem neste processo de recrutamento e seleção. Muito obrigado.